Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Prova o Senhor nos conceder mais esse dia maravilhoso. Sim, um dia que eu sempre vou falar. É um dia de milagre, gente, porque nós estamos respirando. Graças a Deus que Ele tem nos dado esse privilégio de nós fazer deste dia a melhor escolha. E eu espero que você faça a melhor escolha, que é servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falar nisso, separei uma parte da palavra do Senhor. Eu venho lendo desde ontem, meditando. Falei assim, não vou falar hoje, vou compartilhar isso que está dentro do meu coração. O livro de Romanos, gente, o livro de Romanos, certo? O livro de Romanos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Para quem não sabe, mas para quem sabe, glória a Deus por isso, eu louvo a Deus por Deus ter dado esse privilégio de você ter esse entendimento, mas nem todos têm. Então vamos juntos aprender aqui. Romanos capítulo 1, 2 e 3 revela, gente, traz à tona, revela a real condição da raça humana no passado e nesse presente século. Por isso que Paulo declara, ele enfatiza algo, tanto para o gentio como para os judeus. Essa é a ideia que a gente já tem que começar a entender aqui. Ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras versões diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Eu amo a palavra porque a Bíblia vai mostrar para mim e para você que desde Adão e Eva, o pecado tem corrompido o nosso mundo e manchado nossas vidas. Para quem não sabe, viu? Desde Adão e Eva. Deus, por exemplo, ofereceu aos homens inúmeras oportunidades para serem limpos do pecado. Mas as pessoas, por ter, infelizmente, esse sentimento de serem muito egoístas, concupiscentes, continuam pecando. O problema é tão difundido que Paulo afirmou, aí ele traz à tona, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23, e ele diz, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, como está em Romanos 5, verso 12, e na verdade aqui já começa a revelar um grande problema, que todo ser humano, ele tem que lutar todos os dias, contra o pecado. E aqui surge o problema que só em Cristo vamos encontrar a solução. E a culpa, gente, não tem como dizer a culpa é do meu pai, a culpa é do meu avô, bisavô. A culpa sempre será daqueles que deixam de aceitar a grande oferta que Deus nos dá através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é nele que eu encontro a solução para o meu pecado. Eu encontro solução para o meu pecado na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu admito, eu sou culpado, sou pecador e eu preciso do perdão do nosso Deus. E eu alcanço isso através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mais completo argumento da Bíblia sobre o assunto da culpa humana é encontrado no capítulo da abertura do livro de Romanos, capítulo 1. Paulo principia com a mensagem do Evangelho da salvação. Para os judeus e gentios, Romanos 1,16, o que de fato os homens precisam, vou dizer mais claramente, o fato é que os homens precisam de salvação. Implica aí, gente, em que eles estão o quê? Nós estamos perdidos se não aceitarmos o que Deus tem nos oferecido. Deus tem te oferecido neste dia o direito
de se livrar da sentença que virá e vai alcançar todo ser humano se não aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua alma. Então, querido, olha aí, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, carecemos da glória de Deus, desta graça que Ele nos dá. Quando você lê Isaías, vai lá ler, se você nunca leu, Isaías 59, verso 1 e 2. Então lê lá que você vai encontrar uma base muito fundamentada para tudo que eu estou dizendo até esse momento aqui. Então Paulo na verdade Paulo traz aqui, vamos falar de uma maneira mais simples, Paulo traz aqui uma tese, e essa tese que ele traz, ele chega a ser muito claro, porque ele começa pelos gentios, volta para os judeus e traz à tona, todos, você judeu, você gentil, todos pecaram, são pecadores e carecem da glória de Deus. Ponto. Vamos lá. Então a gente já sabe que é um argumento, e a Bíblia traz esse argumento, assunto, a Bíblia revela esse assunto, que todo ser humano é pecador. Então Paulo vai começar agora a trazer um assunto, e esse assunto que ele vai trazer revela para mim e para você como nós podemos alcançar, ter posse, tomar posse desta graça que a palavra nos revela. Então ele diz aos gentios, e ele, é claro, quando ele vai falar com os gentios, ele vai dizer o seguinte: vocês são culpados. Por que vocês são culpados? Porque vocês fecharam os olhos às evidências da existência e justiça de Deus. Ou seja, eles não glorificavam a Deus. Em vez disso, eles adoraram a criatura antes que o Criador. Então ele revela tudo isso. E com tristeza, gente, se você olhar para os dias de hoje, você vai ver que este antigo cenário que é revelado aqui está sendo repetido neste dia que eu e você está vivendo, no presente século. Esta é a verdade. Numa época em que a evolução nega a existência de Deus, aí vem religiões politeístas, místicas, que estão se tornando crescente, proeminentes, e homens estão aí, por exemplo, defendendo como fosse tudo normal, toda a perversão da lei de Deus, desde o sentido de desonestidade, a mentira, a falcatrua, tantas coisas que você tem visto, a infidelidade, tantas coisas que têm acontecido. Ou seja, pessoas religiosas frequentemente acham muito fácil até condenar tais horríveis pecados. Mas Paulo aqui, querido, Paulo não parou depois de definir o mal dos gentios. Não. Ele imediatamente, segundo a palavra, voltou sua atenção para aqueles que deveriam ser considerado o povo mais espiritual de sua época. Que povo? Os judeus. Os judeus. Sim, os descendentes, por exemplo, de Abraão, que conhecia a lei e aborreciam a carnalidade dos gentios. Mas eles seriam melhores por isso? É uma pergunta. E Paulo não deixou espaço para auto-justificação aqui não. Quando se voltou para os judeus e perguntou: tu que te glorias na lei, que se torna aí, aquele eu sou separado, não tenho problema nenhum com isso, enfim, ele diz: vocês desonram a Deus pela transgressão da lei? Pois está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Onde tem base para isso? Romanos capítulo 2, o verso 23 e o verso 24, por exemplo. Finalmente aqui, gente, Paulo mostrou que os dois grupos, quais? Os gentios e os judeus, tinham uma coisa em comum. O que eles tinham em comum? O que nós podemos dizer que temos em comum? Vou ler aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, verso 23.
Então, em muitas outras passagens, por exemplo, ilustram este ponto, e é muito significativo aqui. É muito significativo no sentido do que para nós, porque demonstra claramente a nossa própria culpa, gente. Se todos pecaram, então eu tenho pecado. Como é que é? A Bíblia está falando isso. Se todos pecaram, então eu tenho pecado. Então você tem pecado. Então, se você ler, e eu desafio você a ler, eu desafio você a meditar nas Escrituras, eu desafio, por exemplo, você ler as passagens no Novo Testamento, por exemplo, que relacionam os pecados e considerando, mas de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma bem detalhada, de uma forma cuidadosa, a forma cuidadosa, a sua própria vida. Quando você dá uma olhadinha, se eu fosse você anotava agora, sabe? Porque às vezes você lendo, parece que você quer ser direto, mas o legal é você pegar a palavra e você trazê-la para você. Ela será um espelho para você. Mas quando você lê 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao 11, 1 Coríntios, capítulo 6, 9 ao 11, ou então Gálatas, gente, meu Jesus, o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 11, sim, quando você lê 1 Coríntios 6, 9 e 11, ou Gálatas, capítulo 5, 19 e 11, ou então se você quiser mais ainda aprender de Deus, entender o que nós estamos aqui aprendendo junto, você vai ler Efésios. Quando você chega no livro de Efésios, principalmente no capítulo 5, o verso 3 ao 7, meu Jesus, você vai começar a entender por que nós temos que aceitar a Jesus e dizer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador da nossa alma. Não tem como se pagar esse alto preço, não tem como se eliminar essa dívida. Ele tomou o meu e o teu lugar. Para fechar, gente, Colossenses capítulo 3, verso 5, 11, e 2 Timóteo 3, o verso 1, 5, meu Deus do céu, estou falando isso porque vai ficar gravado, você pode retornar, ler e tirar suas próprias conclusões, porque Paulo enfatiza, principalmente o que acabamos de ler aqui em Romanos 3, verso 23, para fechar, Apocalipse 21, 8, gente, toda pessoa honesta, ela é responsável e perceberá por estas passagens citadas aqui que está condenada pelo pecado. Agora, querida, gente, pense nisso agora. Fazer o que Deus proibiu é pecado? Leia Epístola de João 3:4. Aí está a resposta. Fazer o que Deus proibiu é pecado? 1 João 3,4. Não fazer o que Ele exigiu. Quem? Deus. Não fazer o que Ele, Deus, exigiu é pecado? Tiago 4,17. Então, para nós fecharmos, eita Jesus, que Deus te ajude, que o Espírito Santo te ilumine, que essas palavras sejam bálsamo, venha quebrar toda a barreira, a falta de entendimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Eu fui chamado apenas para transmitir o Evangelho, falar do Evangelho, falar sobre os 4 Evangelhos, falar que o nosso Jesus, Ele salva, gente, Ele é o nosso Salvador, glória a Deus. Falar que o nosso Jesus é o nosso Deus Rafa, Ele nos cura, Ele nos liberta. Falar que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso batizador com o Espírito Santo. E falar e declarar: Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Ele foi, mas há de voltar para buscar um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. A consequência do pecado, para quem nunca parou para pensar, qual é a consequência do pecado? Não, quero viver nesse pecado, quero viver do jeito que estou vivendo, não quero mudar, ok? Mas deixa eu te falar uma coisa, a consequência do pecado é a eterna separação de Deus, e Apocalipse é a segunda morte, acabou, nunca mais, é trevas, trevas e trevas, nunca mais luz.
E no começo, eu gosto dessa palavra, haja luz, e houve luz. Jesus é a luz do mundo. Ele quer acabar, aniquilar com todas essas trevas por causa da situação da rebeldia e do pecado. E onde eu vou encontrar base? Já que eu estou dizendo que a consequência do pecado é a eterna separação de Deus. Romanos, anote por favor, Romanos capítulo 6, verso 23. E 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, 9. Então eu declaro, eu falo por mim. Eu tenho pecado, preciso que o sangue de Jesus me purifique de todo o pecado. Você tem pecado. O que você precisa? Do que eu acabei de falar. Uma vez que eu aceitei Jesus, uma vez que você hoje está aceitando Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Necessitamos como nunca, meu querido, do perdão, misericórdia. Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro e peço a Deus que o Espírito Santo, onde você se encontra agora, Ele toque e traga toda a mudança necessária na sua casa, na sua família, no seu lar, seus negócios. Que Jesus hoje adentre, uma vez que você o deixe entrar, o aceite, Ele trará toda a mudança. Amém? Que Deus te abençoe. Quem vos fala é seu amigo, apóstolo Reginaldo, aqui da fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. Saúdo, meu querido amigo de longa data, irmão em Cristo, pastor Amarildo Gonçalves. Querido, publicamente eu já falei aí, mas eu quero dizer meus parabéns pela conquista dos 365 dias. Deixei uma palavrinha para tu lá. Oh, glória a Deus. Se alimente, porque tudo que você há de fazer agora durante esse novo ciclo, segundo a palavra, será próspero, alcançará prosperidade para a glória de Deus. Deixa aí meu abraço, meus cumprimentos a toda a amada igreja. A paz seja convosco. Shalom, bom dia, povo lindo.